Então, pessoas, bom dia novamente. A gente vai então discutir, voltar a falar um pouquinho dessas grandezas químicas e vai inserir e trazer o discurso aí, né, o aspecto do mol. Né, o porquê que o mol ele é tão utilizado dentro desse universo aqui. Alguns já perceberam nos últimos encontros, nas últimas discussões, o que é esse mol, né? E como é que ele surge, essa discussão toda. Né? E vem em cima das grandezas químicas. Se a gente fala em grandeza química, a gente está trabalhando em cima das unidades que a gente aplica muito e utiliza muito dentro da química. Como a química estuda a matéria, é massa e é volume. Então nós começamos a falar das massas, correto? E de alguns aspectos aí. Lembrando que massa, para quem não se esqueceu, né, massa vai indicar para a gente quantidade de matéria. E não se esqueça de falar quantidade de matéria. E se eu digo para você apenas quantidade, quantidade é um número que vai mostrar lá certas unidades de determinada coisa. Eu tenho 10 ovos, eu tenho 8 melancias, eu estou te dando uma quantidade daquela coisa. Quantidade de matéria, ela vai trazer uma informação um pouquinho mais elaborada. Tanto que a quantidade de matéria e a massa ela é acompanhada de uma unidade. Então, nós começamos a discutir essas grandezas químicas falando opa, da unidade de massa atômica, que é uma unidade padronizada para quando eu me referir ao átomo. O átomo em si, menor partícula que corresponde à matéria, e ele tem uma massa, né, que é dado pelas médias ponderadas dos isótopos, que a gente nem vai discutir. Mas quando eu falar dessa massa, eu preciso de uma unidade. Eu estou falando de quantidade de matéria. E essa unidade da massa atômica é o U. Então, quando você olhar na tabela periódica o elemento químico e verificar lá massa atômica, você vai ver aquele valor numérico que vai indicar quantidade de matéria, mas não pode te esquecer de acrescentar o U para eu saber que você se refere a um átomo, correto? Nós discutimos, por exemplo, a diferença entre massa atômica e o número de massa. O número de massa é só um algarismo que vai me indicar números de prótons e de nêutrons no núcleo. A massa atômica já corresponde àquela perspectiva do elemento químico. Tá? E tem que ser acompanhado do U. Fracionado, às vezes, porque é uma média, não é um número exato, né, dependendo da substância. A gente evita aproximar, arredondar esse número, porque eu posso ter uma quantidade de matéria maior. E nós já observamos e falamos quando substituímos algumas unidades aí. Falamos da massa molecular, e que a massa molecular nada mais é do que a soma das massas atômicas de todos os átomos presentes ali. Tá certo? Então, eu tenho que olhar para a fórmula da substância, ver quantos átomos eu tenho para cada elemento, a quantidade, e multiplicar pela massa de um dos átomos. Mas isso aqui a gente vai voltar a falar quando comentar a questão da constante de Avogadro. Né? Avogadro, então, ele se torna e se apresenta para a gente como um cientista. Eu não lembro em que época mesmo, em especial, ele propôs essa constante dentro das suas pesquisas. Existem até experimentos simples que a gente poderia até fazer na escola para poder comprovar a possibilidade dessa constante, a chegar num número bem próximo ao que ele propôs. O que acontece de fato? Deixa eu pegar minha caneta aqui e lembrar alguns aspectos aí. Se eu falo para você de um composto químico tipo CO2, eu vou adiantar o nosso lado aqui. Se você fosse calcular a massa do CO2, a massa molecular, você tem que somar a massa do carbono e somar com 2 vezes a massa de um átomo de oxigênio. Então você acharia 44U. 44U é a massa de uma molécula. Molécula de CO2, certo? A gente está se referindo ao CO2. Então, quando eu falo uma molécula, eu estou me referindo a uma certa quantidade. Eu botei QDE aí para resumir. E quando eu falo 44.1, também está falando de quantidade, que é a quantidade de matéria, que é a massa.
beleza? São coisas diferentes. Quantidade é uma coisa, quantidade de matéria é outra. E nós falamos, poxa, então se eu tivesse 2 moléculas de CO2, eu tenho que ter o dobro da quantidade de matéria, o dobro da massa. E seriam 88 U, certo? Se eu tivesse 440 U, isso significa dizer que para essa quantidade de matéria referente ao CO2, para eu ter 440 U de CO2, eu preciso de 10 moléculas. E assim sucessivamente, correto? Isso ficou claro até então para vocês? A gente já falou algumas vezes dessa comparação e eu acho que ficou bem, pelo menos assim, com os que têm questionado, né? Isso aí ficou bem claro, né? A questão da diferença de massa e de quantidade. Agora, se eu falo 44 gramas e eu mudo a unidade de U para grama, você, por conta própria, já sabe que eu estou falando de uma quantidade de matéria, de uma massa muito maior, certo? Quando eu passo do U para o grama, porque o U eu estou falando lá da dimensão atômica, né? Lá das moléculas, dos íons presentes. Agora, quando eu passo do U para grama, eu já sei que o grama é uma unidade maior. Você consegue verificar massa em grama. Você tem aquelas balanças caseiras em casa, usada muito na culinária, você consegue verificar a massa de um copo. Você coloca na balança, ela vai aparecer lá o valor daquela quantidade de vidro em grama. Agora, quantas moléculas eu preciso juntar, correto? Para ter aqueles 44 gramas. Então foi isso aí que o advogado despendeu um tempo da sua vida para responder. O advogado trabalhou com outras coisas também, né? Ele não foi somente um químico para poder trazer esse conceito de mol que a gente vai apresentar para a gente. O mol, gente, não é uma unidade de massa, é uma medida de quantidade, tá? Então, já saibam fazer a diferença aí. Quando eu falar para vocês de números de mols, né, o quantos mols, eu estou falando de quantidade. Mas a gente vai conseguir relacionar a quantidade com a massa, ok? Que foi exatamente o que o advogado propôs. Quando ele fala constante, você entende o que é constante. Constante é alguma coisa que não varia. Vou tentar dar um exemplo de uma coisa constante que vocês vão entender. A temperatura no interior da geladeira tende a ser constante. Você está lá, programou, eu quero que tenha aqui no freezer menos 12 graus. Você programou, ele vai controlar naquela temperatura, correto? O que acontece? Se aumenta, o refrigerador vai ter que trabalhar para tentar trazer para o 12. Se começar a cair para baixo do 12, o refrigerador vai parar de funcionar para aquela temperatura, então ela não varie tanto. E se então não há muita variação, a gente mantém uma constante. Calma que eu ainda vou falar sobre o mol. Eu ainda não disse, só estou dando uns spoilers aqui, ok? Então, o que o advogado descobriu? Na verdade, deixa eu apagar. Eu vou deixar isso aqui. O que ele descobriu? Uma constante, um número constante, um número de quantidade constante, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Esse 6 vezes 10 a 23 são 600 sextilhões. É o 6 mais 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 600 sextilhões. É uma quantidade grande ou pequena? 600 sextilhões.
grande. Grande, é um número grande, é uma quantidade muito grande. Entretanto, se eu estou me referindo a uma quantidade de átomos, se é uma quantidade de molécula, visualmente não é tão grande, correto? No, no, que pode ser percebido por vocês, não é uma quantidade tão grande. É que o átomo, a molécula, está numa dimensão, num tamanho tão pequeno, quase desprezível, e quando você junta uma quantidade grande, aí você consegue enxergar. E é mais ou menos isso que ele fez. Então, esse número é uma constante, é a constante de Avogadro. A gente cita, aprofunda, mas não vai usar muito a constante. A gente vai usar exatamente o mol. O que é um mol? Meus caros, quando eu tenho 600 sextilhões de alguma coisa, ao invés de falar 600 sextilhões, ao invés de falar 6 vezes 10 a 23, você fala que você juntou um mol daquela coisa. Igual você fala assim, eu tenho uma centena de bolinhas de gude. Quando você fala que você tem uma centena, você está se referindo a quantas bolinhas de gude? Hein? A 100. Isso. Quando você fala que você tem uma dúzia de bananas, você está se referindo a 12 bananas. Mas como aqui a quantidade ela é muito grande, foi criado um termo específico. Então, quando a gente fala de 600 sextilhões, a gente está falando do 1 mol. Seria tipo π? Não. Não. O pi é um número que não tem um final, né? Vai virando, né? Os números decimais deles são infinitos. Aqui eu estou falando de uma quantidade. Mas vamos continuar aqui, né? Então, essa quantidade, né, de acordo com então, esse número de Avogadro, essa constante de Avogadro, indica a quantidade de átomos. Gente, não vai existir mol de bolinhas de gude, mol de melancias, mol de reais, não existe. O mol é uma unidade que vai indicar quantidade, mas nessa dimensão atômica. Então, ela se refere a átomos, se refere a íons, se refere às moléculas, tá certo? A quantidade de átomos que você tem que juntar para pesar, né? Colocar na balança. E na hora que você coloca na balança, aquela quantidade que você juntou vai registrar uma massa, correto? Só que essa massa, por incrível que pareça, e aí vem o mais como é que fala assim, grandioso da descoberta do Avogadro, né? Essa quantidade que você coloca e coloca na balança, esses 600 sextilhões, esses 6 vezes 10 a 23, esse 1 mol de matéria, de átomos, e por aí vai, o número que vai aparecer registrado, o número de massa, é igual à massa atômica do elemento. Só que ali na balança, como a balança não registra o U, vai aparecer em grama. Então, olha só. Né? Se você olhar, é uma unidade de quantidade. Isso mesmo, é uma unidade, é uma medida de quantidade, mas é uma quantidade muito grande, focada e utilizada principalmente para quantificar átomos e moléculas. Entendido, gostei de ver. Então, olha o exemplo que apareceu aí no quadro. Um átomo de carbono, um átomo. Você vai olhar lá na tabela periódica. A massa de um átomo tem 12. 12U, porque o U é a unidade de massa para o átomo. Agora, se você começar a juntar uma quantidade grande de átomos de carbono e chegar nessa quantidade aí de 600 sextilhões de átomos de carbono e botar em cima da balança, vai dar uma massa igual a 12. Professor, mas essa quantidade é grande ou é pequena? Você pode tentar descobrir. Se você tem lapiseira, se você tem grafite em casa, se você tem carvão e tiver uma balança, vai colocando de pouquinho em pouquinho. O carvão é todo carbono, o grafite é todo carbono. Então você vai colocando em cima da balança, marcou 12 gramas ali, você pode afirmar que você tem aproximadamente 1 mol de átomos de carbono. Sim ou não?
Verifica aqui meu registro a quem não está presente, porque isso aqui não é algo simples. É bom conversar, é bom estar aqui discutindo e vocês podem falar que não, porque nós vamos começar a falar de mol a partir de agora até comigo ou semigo, nós vamos falando de mol. Você quer ver um outro exemplo? Lá na tabela periódica, você vai ver que a massa atômica do enxofre é aproximadamente 32 U. E na hora que você coloca... Peraí. Então, na hora que você coloca lá um átomo de enxofre e verifica lá, é para 32 U, está se referindo a esse um átomo. Mas se você colocar enxofre na balança até marcar 32 gramas, você pode afirmar que você tem 1 mol de átomos de enxofre. E esse 1 mol corresponde a 600 sextilhões de átomos. Beleza? Perguntar aqui. Então, 1 mol na balança seria 12? Você tem que especificar. Porque o mol, de novo, é uma medida de massa ou de quantidade? Fala aí para mim. O mol é uma medida de quantidade, então você tem que falar. Então, 1 mol de carbono, você tem que especificar a quantidade de quê? 1 mol de carbono marcaria 12 gramas na balança. Exatamente isso. E qual seria a massa desse 1 mol de carbono? 12 gramas. Entendeu? Qual é a quantidade de matéria? 12 gramas. Quantos átomos você precisa juntar? 600 sextilhões. 6 vezes 10 é 23. Ou 1 mol. A quantidade ela pode ser a mesma para diversas matérias. Eu posso ter 1 mol de carbono, 1 mol de enxofre, 1 mol de água, 1 mol de glicose. A quantidade é a mesma. Mas aí a massa será diferente. Tem alguém que não está compreendendo? Gente, parece que eu tô lá perto do esqueleto mesmo. Vamos fazer mais uns exemplos, que eu acho que aí fica mais fácil para a gente mostrar e discutir isso depois. Deixa eu olhar meu reloginho aqui. Ah, beleza. Tá bom? Deixa eu passar o slide então. Então, olha só. Né? Aqui tem umas especificações quanto ao mol, né? O mol vem uma palavra derivada do latim moles. No meu tempo de escola básica, a gente usava moles, no plural. Se eu falo que eu tenho 1 mol, mas eu posso ter 2 e escrever moles. Hoje não, tá? Hoje é tudo mol mesmo. 24 gramas seriam 2 mols. 24 gramas seriam 2 mols de carbono. Né? 24 gramas de carbono. Tem que especificar qual é a matéria, tá? Porque eu posso ter matérias diferentes com a mesma massa ou com a mesma quantidade. Tá? Então tem essa especificação. Mas acompanhe o exemplo. O que a palavra mol significa para a gente é um volume gigantesco. Muita gente até hoje confunde volume com massa, não é? Mas aí vocês sabem diferenças, né, entre quantidade de matéria e o espaço ocupado pela matéria. A quantidade só na balança, tá? E o volume é o espaço. Mas olha só, é a quantidade de matéria de um sistema, então tem uma definição, mas observa aqui essa tabela, que eu acho que é o mais legal para a gente observar. Aqui a tabela, né, analisando sobre a água. A água, todo mundo já sabe, para falar que ninguém nunca sabe nada de química, acho que a humanidade sabe qual é a fórmula da água, né? H2O. E se você calcular a massa molecular, a massa do composto químico água, você chega no valor de 18 U. Ponto. 18 U é a massa de uma molécula de água. Show? Se eu falo para vocês que eu tenho 1 mol de água, eu tenho a massa molecular, que é 18, só que em vez de U, expresso em gramas. Show? Qual é a quantidade presente em 1 mol?
6 vezes 10 é 23. Beleza? Se eu tenho meio mol de água, de 1 para meio, o que aconteceu com a quantidade? Ela caiu pela metade. Então, ela de 6 vezes 10 é 23, ela foi para 3 vezes 10 é 23. E ao invés de eu ter 600 sextilhões de moléculas de água, eu tenho a metade de 600, que seriam 300. Então, se eu tenho metade da quantidade de água, eu tenho que ter metade da massa de água. Então, se eu tenho meio mol, eu tenho que ter metade da massa de 1 mol, que seriam 9 gramas. Agora, olha só. 1,5 significa 1 mais meio. 1 mais meio dá 1,5. A massa da amostra aqui, ele tá falando... É porque é o seguinte. Vou explicar. Deixa eu só terminar de fazer essa conta que eu já te falo isso aqui. Então, 1,5 é 1 mais meio. Então, ó, 18 mais 9 dá 24. 18 mais 9 dá 24? Não, qual é o valor? Para a gente corrigir aqui. Quanto é 18 mais 9? 22. Opa, eita! Gente, 18 mais 9 dão 27. Então eu tenho 27 gramas. Eu tenho 1 mol mais a metade. E ó, 6 mais 3, 9. Sim ou não? Até então, para esse exemplo. Eu tenho espaço para a gente fazer algumas contas agora, para a gente poder discutir. Deixa eu voltar aqui para o slide. Ah, me perguntaram aqui por que massa da amostra, não é isso? Alguém sabe o que é a amostra? Faz ideia? Vamos, calma aí. O que é a amostra? Então, você quando vai fazer um exame de sangue, você tira todo o sangue do seu corpo? Não, né? Você tira uma amostra. O que é uma amostra? É uma parte da matéria. Certo? Então, aqui ele está falando, se a gente está analisando a água, eu tenho uma massa, eu tenho uma amostra, né? Diversas amostras. Qual é a massa? Pô, para essa amostra que tem 1 mol, eu tenho 18 gramas. Para essa amostra que eu tenho meio mol, eu tenho 9 gramas de massa. Para essa amostra que eu tenho 1 mol e meio, eu tenho 27 gramas. Entendeu? A amostra é uma parte da matéria. Você vai analisar o ar, você não precisa tirar todo o ar para analisar, para ver lá poluentes ou coisa do tipo. Você vai verificar poluição no Rio Doce. Você não precisa tirar toda a água do Rio Doce para poder analisar. Basta tirar uma amostra. Beleza? Qual foi a outra pergunta? Essa massa da amostra não seria 12? Qual a amostra? A 1, a 2 ou a 3? Não, então, porque aqui foi definido água. A massa da água, a massa da água é 18. O hidrogênio vale 1 vezes 2, mais o oxigênio que vale 16. 1 vezes 2, 2 mais 16, 18. Então, esse cálculo aí vocês têm que chegar num consenso, tá certo? Então, ó, vou apagar aí a tela. Depois vocês revejam isso, podem fazer as anotações no caderno, mas eu acho bem legal praticar essas coisas, tá? Porque elas são bem importantes. Ó, o próximo slide, ele está falando de massa molar. O que é a massa molar? Olha, nós falamos de massa, né? Nós falamos de massa atômica, que é a massa do elemento químico, que está lá na tabela periódica, que é uma média ponderada e tem uma unidade, que vale o U. Né? Nós temos a massa molecular, que é a massa, né,
de todos os átomos que fazem parte da substância presente, e ela também é dada em U, só que esse U é um universo que a gente não manuseia, a gente manuseia uma quantidade sempre maior, perceptível, né? Então, existe a massa molar, que é essa que a gente estava discutindo. Como é que é essa massa molar? Qual é a unidade da massa molar? É a massa em grama por mol. Como assim, Reginaldo? Então, a gente falou da água ali agora, não é isso? A água tem massa 18U. 18U é a massa de uma molécula. Mas se aparecer assim para vocês, ó, 18 gramas por mol, você já sabe qual é a quantidade e qual é o valor que vai dar na balança. Qual é a quantidade de referência aqui? 1. Então, para cada 1 mol de água, a massa será de 18 gramas. Correto? E aí vai depender da substância. Por isso que é importante aparecer para a gente a substância que está sendo analisada, a substância da amostra. Sem a substância da amostra, você não tem como fazer essas referências entre quantidades, tá? Entre quantidade e a massa, ok? Perguntas. Espero que vocês estejam com a tabela periódica aqui. E isso vai variar. Você quer ver? Vamos dar aí um exemplo. Diz para mim você, me dá exemplo de uma substância qualquer. Se você se recorda aí agora. Alguma que a gente não tenha falado. Oxigênio? Então tá. Vamos falar do gás oxigênio. Na natureza ele está na forma de O2. Beleza? Alguém me sugere uma outra substância aí? H2O4? Não sei qual é não, mas vamos botar como água oxigenada, tá bom? H2O2. Pode ser? E o cloreto de sódio? Ótimo. Tá bom. Cloreto de sódio é o NaCl. Show? Show. Eu vou falar que eu tenho as mesmas quantidades. Ó, então eu tenho 1 mol de O2, 1 mol de H2O2 e aqui eu tenho 1 mol de NaCl. Pode deixar, gente, que a gente está explicando isso hoje, mas na semana que vem a gente vai fazer bastante exercício para calcular e poder fazer essas proporções aí. Pergunto, as quantidades dessas três substâncias representadas aí, elas são as mesmas? Sim ou não? São? São. Maravilha. E as massas? Será que são? Aí a gente tem que calcular. Como é que eu calculo a massa de 1 mol? Você tem que calcular a massa do O2 e colocar a unidade em gramas. Então, faz aí para mim, quem está com a tabela periódica. Quanto dá a massa do O2? Ah, gente. É tão rápido. Olha, a massa do oxigênio vale 16. São dois átomos de oxigênio. 16 vezes 2. 16 mais 16, quanto dá? 32. Só que aqui, meus caros, 32U ou 32 grama? Mol. Mol vale 600 sextilhões de moléculas. Então são 32 gramas.
É uma quantidade muito maior, tá? Show! Vamos fazer agora a massa molar do H2O2. O hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Qual é a massa do H2O2? H2 é 2 e o oxigênio? 32. 32 mais 2? 34. 34 gramas. Ó, vou adiantar o NaCl, tá? Para a gente ganhar o tempo. O sódio é 23. 23. E o cloro é 35,5. E aí, na hora que você somar os dois, você vai ter uma massa de, 58,5 gramas. 58,44. Vamos arredondar para 58,5. Só quis adiantar aqui o nosso esclavo. Mas valeu, tia Ana. Então, olha lá. Mesma quantidade de O2, mesma quantidade de H2O2, mesma quantidade de NaCl, não é isso? Qual dessas três amostras tem maior quantidade? Qual das três amostras tem maior quantidade? Nenhuma das três. As três têm a mesma quantidade. Lembra que mol indica quantidade. Não é isso? As três quantidades são idênticas. Um mol de O2, um mol de H2O2 e um mol de NaCl. Mas ali é perceptível que o NaCl tem maior massa, não é? Entre as mesmas quantidades. Não é isso? Agora, e se eu dissesse a vocês que eu tivesse 100 gramas de O2, 100 gramas de H2O2, 100 gramas de NaCl. É só lembrar de diferenciar a massa da quantidade. Se eu quero ganhar um presente dia do professor, senhorzinho, é que eles entendam a diferença entre quantidade e massa. Se você entender, cabeça fez assim, você vai falar assim, sou o cara da química. Por isso que a gente vai fazer exercício, tá? Fazendo exercício, vocês vão pegando o jeito e vão acostumando com a ideia, ok? 100 gramas de O2, mas sabe como é que você vai ver isso? Olhando a unidade. Mol é quantidade e grama para massa. Fechou. Transimento de pensação. 100 gramas de O2, 100 gramas de H2O2, 100 gramas de NaCl. Mesma massa, não é? Mas será que eu tenho a mesma quantidade? Não, eu tenho quantidades diferentes. Quais substâncias eu teria que ter maior quantidade? Será que vocês conseguem já descobrir, olhando aí para o quadro? A que mais aumentou foi a 1. Vou dar uma forma. Não sei se de repente, na minha explicação, vocês vão captar a ideia. Inclusive, eu vou falar isso já encaminhando para o final. Mas não saia que eu quero me despedir.
não é? Ó, você concorda? Quando eu boto... Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui para deixar registrado isso aqui. No primeiro momento aqui, as quantidades são as mesmas, não é isso? Vou comparar o O2 com o NaCl. Esquece o H2O2, tá bom? Estou falando do que tem menor massa e do que tem maior massa quando tem a mesma quantidade. Você concorda comigo que tendo a mesma quantidade entre o O2 e o NaCl, a massa do NaCl vai ser maior? Você concorda que para eu passar de 32 gramas de O2 para 58,5 gramas de O2, eu vou ter que colocar mais molécula, mais matéria para igualar as massas? Sim ou não? Um já viu ali, disse que sim. Mais alguém? Show! Então, se você consegue entender que ali para eu igualar as massas o O2 eu tenho que colocar mais matéria, é claro que 100 gramas de O2 vai ter maior quantidade de partículas ali presentes. Vai ser o que vai apresentar maior quantidade de mol neste caso. Tem como provar isso, professor? Tem. Tem como fazer conta. Vocês querem ver? Vou fazer entre os dois rapidinho. Cadê minha caneta vermelha? Show. Ó, 1 mol de O2. E aí quem tiver calculadora faz essa conta para mim logo, tá? 1 mol de O2 tem 32 gramas de massa. Quantos mols de O2 eu preciso para ter 100 gramas? Resolve essa conta aí para mim, quem puder. E eu vou montar outra regra de 3. Ó. 1 mol de NaCl tem 58,5. Quantos mols eu preciso para chegar próximo dos 100 gramas de NaCl? Quanto mais quantidade, maior a massa? Sim, quando eu falo de uma substância só. Quando eu comparo as duas, pode ser diferente. O 3,33 é para o oxigênio? Cadê minha caneta que eu perdi? Achei. Então, 3... Não? 3,125? Mas vamos botar então aproximadamente 3, pode ser? Vamos botar aproximadamente 3 mols. Não, é só para vocês entenderem. Não é isso? Quanto que deu aqui para o NaCl? 100 dividido por 58,5. 1, quanto? 1,7. Ó, 1,7 mol. Aquele exemplo que eu dei lá em cima se comprova aqui embaixo, tá vendo? Para eu ter a mesma quantidade de massas, cadê? As mesmas quantidades de massa, eu preciso de uma quantidade maior de oxigênio para eu poder suprir a necessidade para igualar essas massas quando eu comparo com o NaCl. De novo, e fique registrado para começar a encerrar. Mol indica quantidade, massa, quantidade de matéria. Veja sempre a unidade para você saber do que a situação ela está se referindo, ok? É isso. Deixa eu parar a gravação.